O senhor falou que sabe como resolver o problema fazer o enfrentamento ao crime organizado. Como? De maneira muito clara. Nós temos no Brasil um país que ficou muito traumatizado pelo período do regime militar. Houve um trauma. Então, qualquer legislação que fosse muito rígida com o cometimento de crime já era tratado como um retorno aos porões do DOPS, porões da ditadura. E, fora isso, houve também uma ascensão de um pensamento à esquerda que sempre achava que a violência estava por conta das desigualdades sociais e a violência, portanto, tinha que ser encarada como uma forma quase de redenção poética da pessoa mais pobre, não sei o quê. Isso é tudo balela. Tá? Estudos sérios, por exemplo, da FGV de 2007, demonstram que há uma correlação muito mais forte entre o menino que comete o crime dos seus 15 a seus 29 anos não ter a figura paterna perto dele, portanto, vir de uma família destruída, do que, por exemplo, o índice Gini, que é a desigualdade social. Ou seja, a desigualdade social é menos importante no cometimento do crime, na formação da mente desse criminoso, do que a ausência da figura paterna. Outra pesquisa que foi feita, muito importante, demonstra que presidiários, foi o Gakia que trouxe essa pesquisa, Perichiquida. Presidiários, eles têm medo, e essa pesquisa foi feita com presidiários, de penas muito altas como prisão perpétua ou até pena de morte, e isso faria eles serem dissuadidos de cometer crimes. Então, o que a gente já sabe é que toda a literatura internacional nos mostra penas mais altas, certeza de punição, e aí você abordar esse jovem dos 15 aos 29 anos, porque a maior parte dos crimes violentos são cometidos nessa época, inclusive com tratamento psicológico nas escolas, acompanhamento, e é por isso que as escolas militares são um sucesso, porque você tem a figura masculina próxima, você começa a diminuir o cometimento de crime. Só que aí tem um outro elemento. A gente ficou errando em políticas públicas de segurança no Brasil há décadas. E aí isso criou monstros. PCC é um monstro, Comando Vermelho é um monstro, e outras facções menores são monstros. No Rio ainda tem as milícias que são monstros. Aí a gente vai ter que dar um tratamento específico para eles. É como se o Brasil fosse um doente, né? A gente tá com câncer, e aí agora a gente vai ter que fazer uma cirurgia específica em alguns pontos. O câncer é a violência como um todo, né? Você tá com as células cancerígenas espalhadas. Só que os tumores, é o Comando Vermelho, PCC. Então, eu vou ter que ter uma legislação específica para isso. Essa legislação dá-se o nome de Direito Penal do Inimigo, que é uma teoria de um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que inclusive vai escrever para nossa revista. Um professor, um vovozinho alemão, muito inteligente, trouxe essa perspectiva de que quem não aceita a legislação e a cultura de um país e está permanentemente em cometimento de crime, como, por exemplo, uma organização terrorista, ele não pode ter os mesmos direitos e prerrogativas que um cidadão comum. Se você bate o carro e vai lá dar uma briga na rua, você acaba dando um socão na outra pessoa. Tudo bem, você vai ter que ser punido eventualmente, mas você tem os seus direitos, você tem sua presunção de inocência. Uma pessoa que coloca uma tatuagem em Comando Vermelho, ele não tem presunção de inocência. A gente tem que considerar que ele está permanentemente em cometimento de crime. Essa pessoa tem que ser considerada como alguém que terá que ser abordada para a polícia e já ser presa. Então logo ela seja identificada. Essa pessoa não vai poder pagar fiança, essa pessoa não pode ter progressão de pena, as penas têm que ser mais duras com relação a ela. Ela não pode ter audiência de custódia que simplesmente possa liberar ela. Ou seja, ele é um ser anômalo. Ao fazer isso, e no primeiro dia de mandato nosso, decretar estado de defesa circunscrito apenas às regiões tomadas pelo tráfico, a gente pode destruir o crime organizado no Brasil. E aí, ou os bandidos se entregam de maneira pacífica, ou a gente prende ou mata eles de maneira clara. E aí esses caras vão pra cadeia, e aí a gente começa um novo capítulo no Brasil, que é recuperar as dezenas de milhões de pessoas que vivem nas favelas do Brasil. Que é ali onde o crime é cometido, é ali onde esses meninos que entram pro crime são gestados, e é ali que a gente tem que atacar no sentido positivo, desfavelizar, criar bairro, fazer investimentos poderosos de infraestrutura pra gente alterar essa dinâmica e recuperar pro Brasil esses milhões de cidadãos. Pergunta do consultor de investimentos, comentarista de mercado aqui da Rádio Som Maior, Arthur Lessa, fica à vontade, Arthur. Bom dia, Delor, bom dia, Renan, seja bem-vindo a Criciúma. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva na área econômica. A gente tem visto vários projetos, a pauta da semana, a questão da escala e da jornada de trabalho, e aí se discute o salário do brasileiro, o salário mínimo, reduzir a escala sem reduzir o salário, né, sem reduzir a remuneração. Mas um ponto que não se discute em nenhuma das alas da política brasileira é a redução do custo de contratar. O brasileiro recebe pouco porque a empresa gasta muito para contratar um dinheiro que não vai para o brasileiro, não vai para o trabalhador. Como é que no seu governo seria resolvida essa questão? Que ações, que mudanças seriam feitas para que o custo da empresa fosse mais próximo ao que é recebido pelo trabalhador? Renan, fica à vontade. Grande pergunta. Olha, só para começar aqui, eu não vi ainda os demais, tá? Mas eu sou o único pré-candidato completamente contrário a esse projeto populista do governo Lula, que vai gerar desemprego, que é o fim da escala 6x1, porque eles colocam nos seguintes termos dessa discussão: olha, ou de um lado você trabalha 6x1,
Ou do outro você vai ganhar a mesma coisa e vai trabalhar menos. É mentira. Porque ele está levando a erro as pessoas. Tem que ser, ou de um lado, você vai ter a possibilidade, tá, de acabar com a escala 6x1 e aí trabalhar menos e ganhar igual, com uma jornada menor, tá? E essa possibilidade é mínima, ou você vai ter desemprego puro e simples. E você não vai ter nenhum emprego. Porque essa é a discussão que tem que ter. As pessoas muito provavelmente ficarão sem emprego, empresas vão aumentar os custos delas, empresas vão fechar, o Brasil vai perder competitividade em alguns setores industriais que ele faz parte das cadeias globais de produção, e vai vir alguma empresa mexicana, alguma empresa chinesa, alguma empresa vietnamita, alguma empresa indiana, e vai roubar os clientes dos brasileiros, e o Brasil vai ficar mais pobre. Porque você não aumenta os rendimentos das pessoas se não aumentar a capacidade produtiva, a produtividade da economia brasileira. Ponto. Só que é papo de maluco populista que o Lula tá usando para tentar ganhar a eleição. Só. E a direita não tem coragem de falar isso. Inclusive vi o Nicolas, né, já ensaiando um voto favorável a isso. Ele falou assim, eu vou botar uma emenda que aí o governo vai ter que pagar para as empresas a diferença. Mentira, isso é loucura. Aí a gente vai quebrar as contas públicas só para atender o desejo populista do Lula? Isso é loucura. Então vamos lá, o que a gente tem que ter, e respondendo a tua pergunta, juntando esses assuntos. O modelo de contratação da CLT, que tem todos esses custos, ele é inviável. Nós temos que ter um novo modelo de contratação e uma cobrança, aí sim, dos impostos concernentes à INSS, que é o recolhimento, né? De maneira flat para todo mundo. Ou seja, nós temos hoje um MEI que cobra menos, então a pessoa hoje faz um MEI e ela trabalha como MEI, e ela paga alíquotas muito menores. Na CLT ela paga muito alto. Em ambos os casos, em um dos casos, a pessoa fica com a maior parte do dinheiro no bolso, e no outro caso, o Estado fica com a maior parte do dinheiro. Nós temos que criar um parâmetro menor, cobrando impostos menores, muito menores do que a CLT, em que seja fácil contratar, em que seja fácil você demitir uma pessoa, como é em qualquer lugar do mundo, em que não tenha judicialização. Inclusive aqui em Santa Catarina, a gente voltou a ter hiperjudicialização na área trabalhista, porque começou a ter decisão de desembargador aqui, falando, não, você não tem custo sem entrar com a ação trabalhista novamente, ou seja, disparou, aumentou em mais de 15% as ações trabalhistas, tem que ter essa segurança jurídica. O modelo da CLT, se não abandonado, a gente vai ter que deixar ele num canto e criar um outro modelo de contratação simples e direto e igual e previsível que faça as pessoas trabalharem com muito menos custos. Aí o que vai acontecer? As pessoas vão naturalmente abandonar o modelo CLT para um modelo que, vamos dizer, o desconto dela referente, por exemplo, ao INSS, que é no fundo a aposentadoria, o sistema previdenciário brasileiro, mas no fim do dia a maior parte do dinheiro ficando com ela e a maior previsibilidade. Este modelo, ele tem que estar presente já no próximo governo. O próximo presidente da República precisa fazer isso. Porque o Brasil está indo para uma informalidade bizarra, e nessa informalidade tem pessoas que estão trabalhando e também não estão, basicamente, arrecadando os impostos para a área do INSS. Então isso vai dar um problema previdenciário lá para frente. E o cara da CLT está pagando um valor altíssimo. Então está muito desequilibrado. A gente vai precisar reequilibrar para pagar todo mundo um pouquinho, bem menos do que a gente está pagando na média, de impostos, e facilitar a contratação das pessoas. Acho que isso vai ter um efeito muito positivo na cadeia como um todo.